creio que a governança mundial precisa da Europa. A demonstração de que precisa da Europa é que lhe atribui, com José Manuel Durão Barroso na presidência, o Nobel da Paz, chamando a atenção ao mundo que, apesar de tudo, a Europa é um projeto de paz, construído pela paz e não construído apenas pelo medo, do que se passa num mundo em que as ameaças são muito mais assimétricas, contrastam com boas notícias como o facto de haver hoje menos de 10% da população mundial que tem fome, o que provavelmente é uma grande conquista da humanidade. Um prazer que tenho em partilhar o palco hoje com o Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, e digo com muita sinceridade, alguém que está à frente de uma das principais cidades da Europa e que tem uma visão cosmopolita dessa função, tem uma visão internacional e europeia também dessa responsabilidade. Durante este ano vamos ouvir muito as palavras incerteza, fluidez, volatilidade, divergência, complexidade ou até a palavra conflito. Isto acontece porque há um problema que é a ausência de uma ordem global para a globalização. Isto acontece também especialmente porque estamos já no phasing out, na saída do atual Presidente dos Estados Unidos, que termina o seu mandato, com todas as consequências que isso acarreta em termos de incerteza e de tentativa de outros para aproveitarem essa momentânea indecisão daquela que é, apesar de tudo, a maior potência mundial, os Estados Unidos da América do Norte. Todos estes fatores contribuem para que aumente a imprevisibilidade geopolítica global, uma tendência que já vem de algum tempo, mas que agora vai afirmar-se. Temos particularmente, e agora faço apenas uma síntese, o problema do extremismo ou fundamentalismo que se reivindica islâmico. Sabemos bem que não queremos confundir terroristas com muçulmanos, mas a verdade é que esse extremismo, esse fundamentalismo se apresenta como de raiz islâmica, que está associado a fenómenos terroristas que de facto devem preocupar-nos. Temos o provável aprofundar do conflito Arábia Saudita e Irão e o aprofundar da divisão entre sunitas e xiitas. Temos a trágica situação da Síria. Tudo isto será de tal sorte que, no chamado Grande Médio Oriente, um Grande Médio Oriente que poderíamos dizer que vai, agora violentando um bocadinho a geografia, da Nigéria, do Boko Haram, até ao Paquistão dos Talibã, nesse Grande Médio Oriente as coisas só poderão ir para pior antes de irem para melhor. Temos uma Rússia política e militarmente mais afirmativa e desafiadora, mas que ao mesmo tempo sente o crescente impacto das sanções internacionais e também da evolução do preço dos combustíveis fósseis, do petróleo e do gás. Esta Rússia vai continuar a suscitar preocupações no Ocidente, ainda que de modo diferenciado, o que vai, aliás, colocar questões sensíveis de gestão geopolítica, ou seja, na forma diferente como vários poderes ocidentais quererão relacionar-se com a Rússia, sabendo que aqui há uma interseção de dois temas importantíssimos, que é, por um lado, a estabilidade na Europa Central e Oriental, nomeadamente a questão da Ucrânia, e não só, mas também a possibilidade, necessidade de alguma colaboração com a Rússia na luta contra o terrorismo e o fundamentalismo. O mundo vai também observar, e eu julgo que muitas vezes com expectativas contraditórias, a evolução da China, que até agora tem sido a verdadeira vencedora da globalização, e o mundo vai tentar perceber se os dirigentes chineses conseguirão ou não, se haverá um sucesso, um fracasso ou um cenário de nem sucesso nem fracasso, quando procuram atingir aquilo que eles chamam o novo normal na sua economia. Os mercados são e serão cada vez mais voláteis durante o ano 2016. Os níveis de acumulação de dívida pública e privada, sem precedentes, nunca houve na história económica nada comparável àquilo que estamos a viver hoje, em termos de acumulação de dívida pública e privada, e a divergência da política monetária, nomeadamente a divergência que há hoje entre a política monetária da Federal Reserve e do Banco Central Europeu, tudo isto agrava o desafio do ponto de vista da estabilidade e também
pode lançar dúvidas sobre as perspectivas de um crescimento sustentável à escala global. Taxas de juros historicamente muito baixas, perto de zero ou, em alguns casos, taxas de juros negativas. As pessoas têm que pagar aos bancos para os bancos fazerem favor de nos aceitarem o dinheiro, como acontece em alguns países europeus. Mas, ao mesmo tempo que estas taxas de juros tão baixas, temos um baixíssimo nível de investimento. Eu acho que a União Europeia vai continuar a procurar responder a desafios vários com os quais se confronta e que têm vindo a crescer. Muitos deles, aliás, constituindo réplicas desse terremoto ou tsunami que foi a grande crise financeira que começou em 2007, 2008 nos Estados Unidos como crise financeira e que depois tomou novas formas, nomeadamente como crise da dívida soberana e crise que, aliás, colocou problemas específicos ao euro. A mim parece-me que o principal problema não será a economia. A economia vai tender a melhorar, ainda que se mantenham problemas que nos devem preocupar, nomeadamente o problema do desemprego, em especial o problema do desemprego jovem. Mas a União Europeia, neste momento, está a crescer. A economia poder melhorar, mas a política poder piorar, e já está a piorar. Quando digo a política poder piorar, digo no sentido de se acumularem nuvens de populismo, de extremismo, de xenofobia, até de racismo. E as consequências que isso pode ter em certos equilíbrios sociais, a economia, mesmo que cresça abaixo do seu potencial, vai talvez oferecer condições de estabilidade e previsibilidade que são bem acima daquelas que oferecem as economias emergentes. A Europa tem mostrado, a meu ver, uma resiliência, uma capacidade de adaptação bem superior àquela que a maioria dos analistas e comentadores, nós em Portugal também escapámos à ditadura do proletariado, mas não escapámos à ditadura do comentariado. A verdade é que os comentadores, em geral, continuam a ter uma projeção muito negativa sobre a Europa, que não é, a meu ver, confirmada em todos os casos pelos factos. A Rússia, como já há pouco referi, coloca um problema especial, porque nós temos hoje uma guerra não declarada na Europa. É verdade que, graças em parte à União Europeia, também eu diria, graças à NATO, conseguimos o maior período da história de paz no nosso continente, mas não foi em todo o continente. Nós tivemos guerras há algum tempo atrás nos Balcãs e agora tivemos uma guerra na Ucrânia, com a anexação de uma parte da Ucrânia pela Rússia, para além de já ter havido intervenções, como sabemos, na Geórgia e, na prática, com a separação de duas partes desse país. Ora, isto coloca um problema gravíssimo, porque, nomeadamente, parte da União Europeia, não apenas os países bálticos e a Polónia, mas principalmente estes países, sentem essa ameaça como a ameaça. Ao mesmo tempo que outros países, por exemplo a Itália, sentem como ameaça o problema do terrorismo e, nomeadamente, o problema da imigração descontrolada. A China está condenada, de acordo com a ordem natural das coisas, a ser a maior economia do mundo. São, hoje em dia, já mais de 1.300 milhões de pessoas. E esta questão da dimensão é importante. 1.300 milhões de pessoas, em breve 1.500 milhões. O que é que podem os países europeus, mesmo com 50 ou 60 ou 80 milhões, em face de um poder destes? Obviamente que só podem se trabalhar em conjunto, se ganharem, pelo efeito da integração, a indispensável dimensão. Hoje em dia, no mundo, há muito menos gente numa situação de extrema pobreza, há muito menos gente que morra por falta de medicamentos, mas ainda há carências essenciais, ainda há fome no mundo, há mães que não conseguem dar aos filhos o mínimo para eles não terem fome, a água potável que eles precisam, nomeadamente em África. Mas, de um ponto de vista geral, os índices, os indicadores de desenvolvimento económico e social são positivos, ou seja, tem baixado a mortalidade infantil, tem aumentado a esperança de vida, com algumas exceções. A Rússia é uma dessas exceções, curiosamente, um caso de regressão, mas, em geral, o mundo em vias de desenvolvimento está, hoje em dia, a crescer, mas, e este é um ponto importante, a desigualdade não tem vindo a diminuir. De acordo com todos os indicadores, a desigualdade aumentou nos Estados Unidos, a desigualdade aumentou na Europa e a desigualdade aumentou também na Ásia, nomeadamente na China. Ou seja, é possível, ao mesmo tempo que se retiram milhões de pessoas da pobreza, que foi o que a China conseguiu, pobreza absoluta, e é notável desse ponto de vista o que a China fez, mas a desigualdade aumentou.
porque retirou esses milhões da pobreza, mas constituíram-se também fortunas imensas com a percepção pelo cidadão médio de que há aqui um problema de injustiça. E as questões de injustiça, cedo ou tarde, pagam-se de um ponto de vista social e de um ponto de vista político. A União Europeia, apesar de tudo, é hoje, em termos agregados, a maior economia do mundo. A União Europeia é o primeiro parceiro comercial no mundo, sem dúvida o mais influente, não apenas pelo volume de importações e exportações, mas também porque é, de todos os outros parceiros, ou o primeiro ou o segundo. Portanto, tem uma posição central. Temos a Europa espaço, mas não temos ainda a Europa potência. Falta a vontade. Falta essencialmente a vontade. Porque se a Europa quiser, se houver o entendimento político de projetar valores, projetar influência e defender interesses, a Europa tem todas as condições. Do ponto de vista da dimensão, mais de 500 milhões de pessoas hoje na União Europeia, do ponto de vista de capacidade crítica, de inteligência, de memória, de tecnologia, de ciência, mas a Europa tem de conseguir coerência do ponto de vista económico, através da necessária tarefa que é completar o mercado interno, que ainda não existe, existe nas mercadorias, existe nos bens, mas não existe na energia, nem existe no digital, a chamada economia numérica. E a Europa tem de projetar também os seus interesses de um ponto de vista de política externa. Eu acredito que a Europa vai conseguir integrar-se, como aliás Jean Monnet previu, um dos pais fundadores, por aproximações sucessivas. Ele disse um dia: l'Europe se fera dans les crises, et ce sera la réponse à des crises successives. A Europa far-se-á nas crises e será feita como resposta a crises sucessivas. Foi o que aconteceu na questão do euro. Eu penso que a globalização será o principal driver, o principal fator para a integração europeia. Isto já foi entendido pelas elites europeias em geral, não foi ainda assimilado pelo povo em geral, pelos nossos povos da Europa, também porque tem havido um fenómeno que eu considero negativo de tornar a União Europeia o bode expiatório das frustrações nacionais. Meu Deus, tantas vezes que eu vi isto nos 10 anos na Comissão, em que os governos vão a Bruxelas, tomam as decisões lá, mas depois vão para as suas capitais e apresentam as decisões como se fossem impostas sobre eles. Temos de ter uma atitude, eu acho, com alguma sabedoria, que é de não ver o mar muito acima da terra. E como comecei citando David Bowie, queria acabar citando os U2 e Bono. Tem uma canção que se chama precisamente Zooropa e que diz assim, a propósito da imprevisibilidade: Don't worry, baby, it's gonna be all right. Uncertainty can be a guiding light. Vamos, pois, saber viver nesta imprevisibilidade.